Olá, sejam muito bem-vindos ao meu programa Janaína em Cena. O programa onde cinema e gastronomia se juntam para criar momentos e histórias inesquecíveis. Eu sou Janaína e há 17 anos dedico a minha vida ao cinema e ao trabalho atrás das câmeras. Uma paixão que ensinou a contar histórias e a enxergar o mundo com outros olhos. Minha trajetória começou em 2007, através de projetos sociais como Oficinas Quinofórum, onde produzi e dirigi meu primeiro curta-metragem. E também no Instituto Criar, de TV e Cinema, que inclusive hoje estou vestindo a camisa desse projeto, que para mim é uma honra relembrar de onde eu comecei. O Instituto Criar foi fundado em 2003 pelo apresentador de TV Luciano Huck, em São Paulo, e eu tive a honra de participar da 5ª turma, entre 2008 e 2009, onde eu me formei em edição, e foi lá que a minha jornada começou, aprendendo a manipular informações e contar histórias. Foi lá também que me apaixonei pelo cinema. Criei, dirigi, produzi filmes e trabalhei no Instituto Criar por 4 anos. Desde então, não parei. Ao longo desses 17 anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos incríveis. E nesses últimos 7 anos, eu trabalhei na maior produtora da América Latina, O2 Filmes, que é do diretor Fernando Meirelles, onde me profissionalizei, cresci, aprendi muito. Conheci pessoas incríveis, importantes, e foi lá que constituí uma base sólida como cineasta, desenvolvi meu olhar criativo, tirei meu DRT de diretora e produtora. Durante a pandemia, aproveitei o tempo ocioso daquele momento tão atípico que todos nós vivemos e me dediquei aos estudos. Foi então que realizei o sonho antigo. Me formei em gastronomia, mergulhei nos estudos, me especializei e foi lá que eu conheci o chefe Dom Hernandes, meu mestre e professor, que foi uma pessoa muito importante na minha trajetória. Hoje tenho a responsabilidade de sair de trás das câmeras com toda essa bagagem e estar aqui na frente das câmeras com a responsabilidade de apresentar esse programa e unir duas paixões que conquistaram meu coração: cinema e gastronomia. E para começar o episódio de hoje, tenho a honra de receber o chefe Dom Hernandes. Além de um grande amigo, um mestre e um professor que estará ao meu lado para cozinhar, contar histórias e falar sobre cinema juntos. Vamos preparar um risoto com bacon e abobrinha, meu prato favorito, mostrando como a simplicidade pode ser cheia de sabor e elegância. Então prepare-se para uma experiência única. Vamos entrar em cena e descobrir como o cinema e a gastronomia podem transformar o nosso dia a dia, contar histórias incríveis e sabores inesquecíveis. Vamos começar? O episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui do meu lado o chefe Dom Hernandes. Além de ser um grande amigo, ele é um grande mestre e um professor que me ensinou muitas coisas ao decorrer da minha carreira. Então hoje a gente vai preparar um risoto de bacon com abobrinha. Então quero convidar, chefe Dom, seja bem-vindo ao meu programa. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo Quanto bem. tempo? Ei, Obrigada vamos cozinhar junto por ter de novo, hein? vindo. Como vai, pessoal? Tudo bom? Esse é o chefe Dom. É uma honra ter ele aqui do meu lado. Ele é um grande amigo, um grande mestre, né? Eu me formei durante a pandemia e ele foi uma referência para mim durante esse processo todo esse período. Então, se apresente, chefe Dom. Como vai, pessoal? Tudo bem? É um prazer estar do lado da Janaína. A Janaína é uma pessoa especial para mim. A gente fez diversos projetos juntos, projetos sociais, que eu não gosto de falar muito disso, porque se é projeto social, você fica esparramando por aí e vira merchandising, né? Mas a Jana sempre foi uma pessoa obstinada, muito dedicada a tudo que ela faz. E o resultado disso está aqui, a gente poder estar fazendo esse primeiro programa junto, trazendo sabor, trazendo cinema, trazendo muita alegria para vocês. Obrigado pelo convite, Ana. E para mim é uma honra ter o chefe aqui do meu lado, logo no primeiro episódio, na minha estreia, né? Então, ele é uma pessoa muito importante e hoje eu convidei ele pra gente fazer o meu prato favorito. Eu lembro que durante... Risoto de abobrinha com bacon. Durante as aulas, quando eu aprendi a fazer risoto a primeira vez, foi algo que conquistou meu coração. Tenho sangue italiano também, então, pra mim foi muito gratificante poder aprender ali um prato, né, da Itália e tal.
Então, quando eu aprendi, foi até desafiador, né, chefe? Porque ele já botou uma pressãozinha. Eu digo que os Masterchef ficam no chinelo perto dele. Porque ele botou uma pressãozinha ali, ele falou, ó, se você não saber fazer um risoto, já era. Rasga o seu diploma. Você não serve para ser cozinheiro. Estudou para isso. A gente se dedica, a gente se empenha para fazer uma coisa de qualidade. Cozinhar é isso. Né? Cozinhar não é outra coisa a não ser fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então você vai usar técnica, vai usar sua habilidade, mas tem que ficar bom, senão nada disso adianta. Né? Fazer uma coisa que a pessoa não goste não vai dar certo. Vamos lá então? Vamos começar. Então vamos falar para o pessoal o que a gente vai precisar aqui, o nosso mise en place, qual que são as quantidades. Muito bem, vocês perceberam que a gente está com a bancada toda montadinha aqui, né? É bem coisa de televisão, né? Parece simples, né? Mas você tem que cortar as abobrinhas bem picadinha, bem bonitinha, ralar o queijo da forma correta, deixar a manteiga no ponto certo, o bacon também. Então tem que ter toda uma habilidade, todo um capricho na hora de fazer essa produção, porque o risoto é um prato muito elegante. Né? Então a gente precisa ter textura, precisa ter sabor e tudo isso aqui junto vai vir aqui para dentro e vai dar um prato incrível para vocês. Né? Um prato cremoso, um prato elegante, um prato saboroso e principalmente bem aromático. Né? Isso mesmo. Então vamos começar, chefe? Aqui você quer falar para o pessoal o que a gente vai precisar? Aqui é algo simples, né? A gente precisa de panelas. Exatamente. 2 panelas, uma panela para o fundo, né, que você usa o fundo para fazer o cozimento do arroz, e a outra panela para fazer a finalização do processo. Né? Então a gente vai condensar todos esses ingredientes, vai fritar o bacon, vai fritar o arroz, vai deixar tudo certinho, bem temperadinho e devagarzinho a gente vai juntando esse líquido nessa produção para cozinhar e ficar ao ponto certo para fazer a finalização com a abobrinha e com o bacon, para depois fazer a mantecatura e servir o prato para vocês. Combinado? E a receita desse caldo de legumes, o chefe Dom, eu vou deixar disponível aí para vocês essa receita que o chefe preparou. Exatamente. Fundo de legumes não é aquele pacotinho que você compra no supermercado, tá? Dá para fazer em casa, então fica atento. Depois você olha no vídeo que você vai ver o modo de preparo, é super simples. E depois que você fizer isso, nunca mais você vai usar outro. E é verdade, quando eu aprendi a fazer o fundo no curso que o chefe me ensinou, mudou muita coisa na minha cabeça, né? Porque a gente normalmente usava aquele sachê de pozinho, né? Para temperar, para dar um gosto. E quando eu descobri que dava para fazer o fundo com as sobras ali, né? Do que a gente estava preparando, então mudou muito. Porque eu acho que uma das coisas que eu mais gosto da gastronomia é esse poder que a gastronomia tem de reutilizar todo o alimento. Aproveitamento. Exatamente. Você comprou, pagou o alimento inteiro. Então você não pode desperdiçar, você tem que aproveitar ao máximo. É uma questão muito importante, principalmente porque a gente está falando de alimentação, a gente está falando de um país gigante que tem um monte de gente que às vezes não tem o que comer. Então o mínimo que a gente tem que fazer é tratar bem o ingrediente. Isso é uma premissa básica das minhas aulas. Né? O desperdício nas minhas aulas tem que ser 0. Eu lembro que durante as aulas a gente falava muito sobre essa questão, né? De quanto a gente precisa reaproveitar e usar mesmo todo o alimento, né? E dá para fazer diversas coisas, né? Com os ingredientes. E muita gente joga boa parte dos ingredientes fora. Então vamos dar um exemplo, né, Jana? Sim. Alho poró. O que você faz com alho poró na sua casa? Normalmente, quiche. Né, faz quiche. Aí você tira aquela parte de cima, tira aquela parte de baixo, sobra um pedacinho desse tamanhozinho assim. Você só usa aquele, que é aquele miolinho, que é a parte branca que normalmente o pessoal usa porque é mais macio. Mas você pode usar todo o resto. Você pode usar aquele miolinho para fazer o quiche, aquela parte de cima que você ia descartar, você usa para fazer fundo, e aquela parte de baixo, que é aquelas raízes, Isso. Bem lavadinhos, sem a terra, sem nada, vira um crisp elegante e delicioso para colocar até dentro do próprio risoto, como decoração. O que você jogou fora? Nada. Exatamente. Então, algo que conquistou meu coração na gastronomia foi exatamente isso. Todas as aulas que eu e o chefe Dom falavam sobre essas questões de reaproveitamento, da gente utilizar todo o alimento, né? E hoje, na minha casa, eu sempre aproveito tudo. Tanto que uma das minhas receitas que mais faz sucesso é a carne louca vegana de casca de banana, que era algo... você joga a casca de banana fora, né? Tá perdendo. É um próximo episódio, hein? Comida então vegetariana. já vou colocar no próximo episódio, já fica spoiler. Próximo episódio, vai spoiler. ser essa minha receita de casca de banana. Então, vocês vão adorar. Aqui vocês estão vendo, ó, que a gente tem os nossos temperinhos, né? Comida tem que ter tempero, tá? Comida sem tempero não tem gosto.
Então, a comida é uma coisa que traz memória afetiva. Né? Você lembra da comida porque você lembra daquele sabor. Né? Por que você gosta tanto da comida da sua avó? Porque ela faz com carinho, porque ela faz com amor. Tem um cheiro bom. Tem um cheiro bom. Tem um gosto bom. E tem tempero. Né? Hoje E lembra a infância, né? E lembra a infância. E hoje em dia todo mundo só pensa no quê? Só pensa no negócio pronto para pôr dentro da geladeira. Ou pôr dentro, tirar da geladeira e colocar dentro do micro-ondas. Né, Jana? Então aqui a gente vai fazer completamente o contrário. Nós estamos fazendo a nossa refeição do zero. Ok? Bom, Jana, aqui nosso fundo está aquecendo. Já estou aquecendo a nossa gordura aqui para a gente fritar o bacon, para ele ficar bem macio, bem bonitinho e em seguida já começar a fazer o processo de cozinhar o grão também para que a gente possa dar andamento na nossa cocção do nosso prato aqui. Coisas simples que você tem que ter em casa, não tem nada demais. Então, arroz de risoto, né? Parmesão, manteiga, bacon, cebola. Aqui os nossos temperos, nós temos cúrcuma, páprica, pimenta calabresa, alho em pó, para quem não gosta de ficar com os dedinhos cheirando alho, né? E a nossa abobrinha. Percebam que as quantidades aqui, vocês provavelmente não, depois você vai ter isso lá embaixo, né, Jana? A gente vai colocar aí nos descritivos para vocês poderem fazer. Mas é tranquilo, tá? Logo mais vocês vão ter isso também. E, para começar, a gente tem que estar com tudo em ordem, né, Jana? Isso. O mise en place é algo que é muito importante quando eu aprendi no curso, né? De ter a organização, porque você consegue visualizar. Assim como no cinema, a gente tem uma organização também das cenas que vão ser feitas, filmadas primeiramente, né? O que vai ser inserido depois. Então, assim como no cinema, a gastronomia também é da mesma forma. A gente organiza primeiro, né, para ter uma visibilidade, visualizar bem os ingredientes, o que tem, o que não tem. Se faltar algo, a gente já sabe ali se está faltando ou não. E também fica muito mais prático, né, na hora de preparar, porque você já tem ali tudo pesado, tudo certinho, tudo pronto, para a gente só colocar e fazer o passo a passo. Exatamente. Então a gente está deixando o nosso óleo bem quente aqui, para vocês ouvirem o barulho da felicidade. Muito bem, pessoal. Óleo bem quente. Agora, ouve o barulhinho da alegria. Ai, que delícia. O que a gente vai fazer aqui? Soltar essa gordura para ficar bem saboroso. E aí a gente pode dar uma baixadinha aqui, ó, na temperatura, que o primeiro momento é dar essa douradinha nele, para em seguida a gente já vir com arroz. Lembrando, gente, que risoto faz com arroz arbóreo, tá? Ou no máximo cateto. Não vai fazer risoto com arroz agulhinha, né? É um prato tão bonito, tão elegante. Faz direitinho. Investe um pouquinho mais. É um arroz que é um pouquinho mais caro, mas ele é delicioso. E vai dar toda a textura no teu prato. Se você for fazer com arroz agulhinha, aí não dá, né? Vamos caprichar, né? Vamos caprichar? Então vamos lá. Ó, o baconzinho já tá fritando. Vamos aumentar aqui a temperatura. Aqui do lado nós temos o nosso fundo de legumes, ó, que já está quentinho também. Que esse fundo de legumes é que vai cozinhar o arroz, tá, gente? Não é... Fazer risoto não é o mesmo processo de fazer o arroz convencional que a gente faz em casa, tá? Aquela medida que a gente põe tanto de arroz, tanto de água. A gente vai falar isso no futuro, né, Jana? Sim. Eu acho que é importante falar também que é importante deixar o caldo sempre quente, porque sempre tem quente. Todo o processo. Exatamente. E para a gente não perder o time do processo também, é importante ter esse fundo aí em paralelo. Exatamente. Com a preparação para a gente ir já acrescentando e finalizando. Então a gente vai, a partir do momento que a gente coloca o arroz para fazer o processo de cocção, a gente vai colocando o fundo de legumes aos poucos, tá? Aos poucos, ok? Cuidado com a questão do tempero, porque a gente está usando nessa produção manteiga, parmesão, bacon, então deixa para testar o sabor do sal para o momento final ali, para ver se precisa, porque às vezes nem precisa. Né? O bacon já é meio salgadinho, o parmesão é meio salgadinho. Então, se você for uma pessoa que gosta das coisas bem temperadas, bem saborosas, você pode ganhar nesse processo para deixar e colocar o sal só no finalzinho. Combinado? Vamos colocar uma pitadinha de páprica aqui, ó, para deixar isso mais coloridinho.
um pouquinho de açafrão também. O tempero é seu, tá? O tempero é seu. Você põe o tempero que você gosta. Não precisa seguir a risca. Ah, eu não tenho esse tempero, então eu não fiz porque eu não tenho tempero. Ok? Fica à vontade. O sabor, a cozinha, o cozinheiro, o sabor é dele. Não é? Por isso que você gosta tanto. É o que a gente estava falando ali de comida de memória afetiva, né? Fritou bem o nosso bacon. Vamos lá para dentro com o arroz. Com a estrela, né? A estrela do prato. Então a gente incorpora bem, deixa bem fritinho. Tá? Aqui a gente pode fazer de duas formas diferentes. A gente poderia tirar, reservar esse bacon e deixar para colocar ele no final. E pode fazer ele junto com o processo do arroz. Qual a diferença? Se você fizer ele junto com o processo com o arroz, como a gente está fazendo aqui, ele vai ficar muito mais saboroso, vocês concordam? Tá? Agora, se você quiser ele só como decoração ou mais levinho, se você não curte muita gordura, pode fazer, reservar e colocar só no final. Combinado? Misturamos bem. Agora aqui, ó, é fundo, tá? E aqui não é pressa, gente. É capricho. Tá? Ele vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando e a gente vai olhando e à medida do necessário a gente vai colocando mais fundo. Como é que eu sei o ponto certo? Diferente do arroz convencional, você vai perceber esse ponto, à medida que ele vai cozinhando, o grão vai ficando translúcido, né? Nossa, mas, ô Dom, eu nunca mexi com esse tipo de arroz, como é que eu vou saber? Você já deve ter feito sagu, né? Aquelas bolinhas branquinhas, pequenininhas, né? Quando é que o sagu fica pronto? Quando a bolinha fica transparente. Aqui no risoto é a mesma coisa. O ponto vai depender do teu gosto pessoal. Se você gosta ele mais macio, você deixa ele cozinhar mais. Se você gosta ele mais al dente, você deixa cozinhar menos. Tá? O ponto adequado, né? O ponto padrão, né? O ponto técnico, ele é al dente. A mesma coisa que uma massa fresca. Ok? Muito bem. Então, o nosso bacon já está aqui fritinho, né, Jana? Olha o cheiro. Pena que vocês não podem sentir. Ouviram o barulhinho da bom. felicidade, né? O barulhinho da felicidade é tudo. E agora a gente vai para quem? Para a estrela do prato, né? O nosso protagonista. Protagonista, o nosso arroz, né? O arroz arbóreo. O arroz de risoto é um arroz específico para fazer risoto, gente. Não vai fazer o risoto com agulhinha, né? Por favor, é um prato caprichado. Você vai fazer isso no Dia dos Namorados, né, Jana? Tá chegando. Não queima o seu filme, Se por for gentileza, fazer um né? jantar romântico, que seja bem feito. Faça bem feito, por favor. Seja como os meus alunos são. Se for para fazer, faz bem feito. Senão não faz nada. Pede Isso um iFood mesmo. que fica mais barato. iFood, patrocina nós. Olha só. O arroz do risoto tem que ser o arroz arbóreo. Mostra ali para os Tá? nossos telespectadores. Arbóreo, ó. Olha, visão de raio-x. Ele é menorzinho, tá vendo? Ele é gordinho. Ele é um produto que solta mais amido, né? É um produto que tem uma densidade diferente, então na hora de você fazer a cocção, na hora de você fazer o processo, ele vai ficar bem cremoso, esse amido vai dar uma liga muito gostosa que a gente chama de ala-onda. E a cremosidade do prato. Eu acho que o charme do Charme, prato é essa exatamente. cremosidade. Por isso essa que ele é o sensação. protagonista, ele chega para abafar, entendeu? Ele vai deixar o negócio igual no cinema, né? Vale a pena investir. Vale a pena investir. E, gente, já foi caro, tá? Hoje em dia não é tão caro Sim. assim. Já tô para te dizer Mais que se você acessível. consome um arroz de qualidade, é quase o mesmo preço, né, Jana? Sim, com certeza. Tá? Então, é esse produto que a gente vai usar. Você pode usar ele, pode usar o cateto. O ponto de cocção dele, principalmente para quem nunca trabalhou com ele, é fácil de você identificar como se você estivesse fazendo sagu. Aquelas bolinhas de tapioca, sabe? Quando ele está pronto, ele está quase totalmente translúcido. Tá? E aí é fácil. Na dúvida, Ele dá sinais, né? experimenta. Experimenta, né? na dúvida. Na dúvida, experimenta. Não adianta você cozinhar se você não experimentar, você vai servir para a pessoa, não sabe se está salgado ou se não está salgado. Então você tem que experimentar. Tudo que você vai fazer, experimenta. Gosta do ponto mais firme? Tira antes. Gosta do ponto mais macio? Cozinha mais um pouco. Sempre no fundo de legumes, como a gente falou. Não é de pacotinho, vai fazer o fundo de legumes, né? Que Sim. o tio Dom vai passar para a Tio Jana Dom depois para colocar. Com certeza. Combinado? Então agora a gente vai colocar o nosso vinho branco, né, chefe? Você quer falar para os nossos telespectadores a importância do vinho? Vinho branco, o objetivo dele entrar na produção é dar uma acidez e dar um equilíbrio. Ah, mas eu não bebo bebida alcoólica. Não tem problema.
O processo de cocção vai eliminar todo o álcool aqui e vai deixar só a acidez. Mas, se mesmo assim, se você preferir não colocar, coloca um pouquinho de suco de limão dissolvido, né? Um limão siciliano, para não ficar muito forte, para dar aquela acidez no final do prato, para equilibrar todas as produções, tá? Normalmente a gente faz isso, a gente sempre tem um equilíbrio do doce com o salgado, com ardido e com o ácido, para a gente ter um produto de qualidade no final. Então aqui a gente vai colocar um pouquinho, tá? Essa medida a gente vai deixar aí para vocês e vai continuar o processo de cocção. O que vai acontecer? A gente vai manter a acidez e vai mandar o álcool embora. E eu acho que isso é o mais legal também, né, da gastronomia, como o chefe falou. As misturas de sabores, as composições, né? Assim como no cinema, a gente escolhe também, né, ali os elementos que a gente vai compor o nosso filme. Então, para criar um filme, a gente pensa na arte, na linguagem, nos elementos ali gráficos, né, nos elementos do cenário. Então, assim, como no cinema também, aqui na nossa preparação, a gente usa todos os ingredientes, tudo que a gente tem à nossa mesa ali para criar uma explosão de sabor, né? Eu sou apaixonada por risoto. Esse é o meu risoto favorito, de bacon com abobrinha. Eu aprendi a fazer e depois que eu aprendi, nunca mais parei. Então, sempre quando eu recebo alguém especial na minha casa, que eu quero, né, fazer algo especial, eu ofereço o meu prato favorito, que é o... Então, muito bem, Jana. Vamos colocar a abobrinha então? Vamos. Porque a gente está perto de finalizar. E aí, depois que a gente colocar a abobrinha, a gente vai fazer um resuminho do que a gente fez até agora. Certo? Sim. Então aqui, ó, a gente começou. Vamos lá, né? Primeiro, fritamos o bacon até ele ficar bem cozidinho, bem saboroso, tirar toda aquela gordurinha dele. Juntamos a cebola e o alho, colocamos um pouquinho de tempero. Vocês vão perceber que durante todo o processo a gente não colocou sal, tá? Por que a gente não colocou sal? Porque era essa pergunta que eu ia fazer pra você. Foi uma das coisas que eu questionei quando eu aprendi sobre esse prato. Porque eu lembro que eu levantei a mão durante a aula e falei, chefe, mas até agora a gente não colocou sal e tal. Não vai ficar ruim depois colocar o sal só no final? Porque eu sei que a gente tem que colocar o sal ali pra ele ir agregando, né? E pegando junto com a preparação. E aí o chefe me falou que é importante a gente controlar um pouco a questão do sal, porque já tem o bacon, que ele já tem a característica de ser salgado. E no final a gente vai finalizar com o parmesão, que também é um queijo muito salgado. Então a gente deixa para colocar o sal e ajustar no final por essas questões. Exatamente. Para a gente não salgar, porque na cozinha é aquilo. A regra é melhor colocar depois do que antes. Porque se tiver salgado, é muito mais difícil de não você... tem como recuperar. Comida salgada é comida mal feita, gente. Sim. Simples assim. Tá? É falta de atenção, é falta de carinho, é falta de técnica, é falta de preparo. Tem que falar isso pro seu Benê, tá? Né? Tem então, que falar isso pro meu pai. Não pode. A gente fica doente comendo muito sal, gente. Tem que dar uma Tá olhada. ouvindo, né, pai? Olha aí. Dá uma recado pra segurada. você. Muito bem. Jana, então, vamos retomar aqui o que a gente fez até agora. Vamos. Refogamos a nossa cebola, refogamos o nosso bacon, deixamos ele bem douradinho, bem tostadinho, soltamos toda aquela gordurinha para dar aquele sabor incrível para o arroz. Colocamos o arroz, logo em seguida colocamos o vinho, né? Se você não quiser colocar o vinho, não tem problema, põe um pouquinho de suco de limão dissolvido, né? Eu não gosto puro. do sabor do vinho. Mas é para dar acidez. Então, se a sua religião não permite, se você não gosta, não tem problema nenhum, tá? O álcool em si não vai ficar. Com o processo de cocção, esse álcool vai evaporar. Então, se é só por esse problema, não pode seguir em frente. Mas a minha opinião pessoal, eu acho que vale a pena ter o sabor do vinho. Sim, porque ele o traz sabor um sabor é diferente. diferente. O sabor é diferente. É Isso um sabor... é indiscutível. Tá? E aí, a gente vai cozinhando, vai colocando fundo aos poucos e vai cozinhando. Como eu disse, não é o mesmo arroz que a gente faz no dia a dia ali, que a gente mede 1 para 2,5, põe lá e deixa lá. E como diz o meu querido mestre Delmas, não mexe no arroz enquanto está cozinhando, por favor. Deixa ele quieto. Né? Então, é diferente. E aí, aqui a gente vai cozinhando ele aos poucos até ele chegar no ponto certo que a gente prefere para nós. Tecnicamente, o ponto certo é al dente, que você mastiga, você sente o arroz, você sente o grão, mas ele não fica como se fosse aquela areinha que você estivesse comendo frutos do mar. E aí, esse é o ponto correto. Mas se você gosta mais macio, não tem problema, deixa cozinhar mais um pouco. Até porque esse arroz, ele é tão característico que ele precisa ser movimentado para que ele saia Exatamente. ali o amido. Porque o amido, ele é muito importante nesse prato. Então, ele que vai trazer textura, cremosidade. Então, Essa ele textura, necessita... né? Essa textura que nós ele estamos falando. Ele necessita dessa constância ali, né? Mexendo,
fazendo atrito ali entre os grãos para que o amido se solte e que o prato fica bem incorporado ali com o seu amido. O segredo é mexer o tempo todo. Sim. Tá? Não acha que você vai fazer isso aqui, deixar ir embora lá no seu Facebook, no seu Instagram, ficar olhando Que a vai internet, queimar, né? Que vai queimar. Eu sempre queimo arroz, tá? Ah, Tô então confessando aqui um pecado. Tem que tomar cuidado. Mas é porque eu não tô dando atenção. Eu vou fazer outras coisas e queimo, mas o risoto eu nunca queimei, tá? Porque é meu prato favorito, o arroz também não é caro, então eu me dedico mais atenção nele. Atenção, é um e prato de fico ali. capricho, né? Um prato elegante, vamos caprichar, né? Então, olha só, Jana, nosso prato tá pronto, né? Quer dizer, quase pronto. Agora vem a finalização. O que é a finalização? A finalização é o que a gente chama de mantecatura, tá? Isso a gente faz com fogo desligado. Então, eu vou desligar o meu fogo aqui, né? Meu fogo é elétrico. Vou desligar e aí sim eu vou fazer a mantecatura. O que é a mantecatura? É a inclusão da manteiga e do queijo para ficarem incorporados na produção, para dar o brilho e para dar aquela elasticidade que todo mundo adora. Ok? Então, a gente já volta para fazer a mantecatura. Muito bem, gente. Agora, ó, nós vamos fazer a mantecatura. Nós não, que vai fazer a Janaína. Eu só vou ficar olhando. Ele me botou no fogo, hein? Ó, misturamos bem, né? Nosso arroz está no ponto. Agora é só juntar a manteiga. Pode juntar, né? Ó. Aí agora a gente vai colocar a manteiga aqui. E é bastante manteiga sim, tá? Bastante manteiga. É para ficar bem cremoso. Lembra que a gente falou? Aí, como o fogo está desligado, o calor do próprio preparo, ele vai derretendo ali a manteiga. Tá vendo, ó? Ele vai fazendo essa parte derreter e vai incorporando. E é importante também continuar mexendo para que não fique nenhum pedaço de manteiga aqui sem dissolver. Isso, aí incorporou bem. Depois que tiver bem incorporado, a gente entra com o parmesão. Olha que delícia. Gente, vocês não têm noção do cheiro que tá isso aqui. A inteligência artificial precisa arrumar um jeito de a gente apresentar o cheiro na televisão. Com certeza. Eu acho que vai ser o próximo passo. Olha só como a textura se misturou ali com o amido do próprio prato e a questão da manteiga, ó. Olha o brilho, olha que elegante fica isso. Vocês vão ver isso no prato. Prato lindo e maravilhoso que nós vamos montar. E depois vamos fazer a parte difícil para vocês. A gente vai degustar isso e falar para vocês como ficou, tá bom? Vamos lá, chefe, colocar o... Ó. Aí a gente vai colocando aos poucos, tá bom? Isso, Vai mistura, incorporando, vai depois colocando. Não. Até para ele poder ir derretendo e pegando o sabor, a elasticidade aqui do prato. E é legal também que a gente vai experimentando o sabor, né? Para ver se tá bom. Exatamente. Se precisa melhorar no sal, acrescentar um pouco mais. Olha só como o queijo já vai derretendo e ele já vai ficando ali, ó. Bem puxa-puxa. Lembrando que o fogo tá desligado, tá? Esse processo é todo com o fogo desligado. Colocar mais, chefe? Não, Tá dá bom? para colocar mais um pouquinho. Vamos colocar só mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Eu acho que o fogo... Olha só como ele ficou, a textura, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem. Perfeito, hein? Vamos servir? Vamos. E aí, quem tá com vontade, quem já Vamos lá? sentiu o desejo de fazer também, vai preparar aí pro seu namorado, pro seu marido. Agora a melhor parte, né, chefe? A melhor parte, o serviço, né? Um belo de um serviço bem apresentado, bem bonito, bem elegante. E a montagem do prato também, E que é a importante. montagem do prato, né? Então aqui, ó,
a gente ajusta ele no prato, ó, para ficar bem bonito. Finaliza com um pouquinho de parmesão. E para ficar bem elegante, uns grãozinhos de pimenta calabresa, só para dar um toque personalizado para o nosso prato. É isso aí, gente. Lindo, hein? Agora eu quero ver se tá bom. Então agora é a melhor parte, né? A minha parte preferida. Servir. Vamos lá? Aí agora a gente vai fazer a montagem do prato, que eu acho que é a parte mais elegante, né, chefe? É, capricho, né, gente? A gente está fazendo uma produção elegante, um prato elegante, então não custa nada a gente trabalhar com carinho, com capricho, né? Jana, pega uma colherzinha pra gente puxar aqui. Aqui. Ajeita, né? Ajeita. Ajeita o prato. É capricho, né? É capricho. Você não investiu tanto para fazer um jantar desse para servir de qualquer jeito. Sim. Parmesão. Gastou numa louça bonita, né? Gastou Aproveitar na louça bonita, aí o mês dos caprichou, namorados, né? Fez a barba, cortou o cabelo, né? Então, ó. Caprichou em tudo, no prato tem que ser igual também. Um pouquinho de pimenta calabresa para ficar bem elegante. E olha que lindo o prato montado. E agora a gente vai para a parte que interessa, né, Jana? Que é a parte que eu Por favor. mais gosto. Vamos lá? Vamos. Então é isso, se você gostou desse prato, você viu que não é uma preparação tão difícil, né? Apesar que eu sofri uma pressãozinha quando eu fiz no curso, né? Que eu tinha que fazer bem feito e tal. É. Mas você viu que não tem dificuldades, é algo simples, só que exige mais dedicação, mais tempo, mais carinho ali na preparação. Mas é uma preparação maravilhosa, né, chefe? E aí, se a pessoa quiser fazer, aproveitar aí o tema dos namorados, preparar para o seu amor... Esse é o momento. Não perde a oportunidade. Eu tenho certeza que você vai fazer, você vai curtir e vai querer fazer outros. E o processo é o mesmo, você pode mudar só os ingredientes primordiais aqui. Então você pode fazer um risoto de espinafre, você pode fazer um risoto de salmão, pode fazer um risoto de cogumelo. Com a técnica que você aprendeu aqui, é simples. Você então, pode brincar, pode né? fazer, pode brincar, Ó, o meu vai segundo deixar favorito, todo mundo feliz. O meu primeiro favorito é esse, de bacon com abobrinha, mas o segundo favorito é de camarão. Então... O meu segundo favorito é de alho poró. E aqui vai uma dica. Lembra, Everton, quando a gente falou, quando você abriu o restaurante, risoto de abobrinha com bacon? Eu falei, você lembra? É isso, gente. É muito o meu obrigado. favorito. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Estamos por aqui. Vamos estar sempre acompanhando a nossa querida Jana. Obrigado, Jana, pelo convite. Eu que agradeço. Espero a todos que vocês tenham gostado. E honras a Jana. Janaína em cena. Obrigada, gente, por ter acompanhado. Obrigada, chefe, pela honra de estar ao seu lado, né? Eu lembro que quando eu me formei, ele disse que agora a gente não é mais amigos, que a gente é companheiros de profissão. Companheiros então, de profissão. Me marcou bastante e eu tenho a honra de estar aqui do lado dele hoje, estreando o meu programa e também cozinhando junto com ele. Então, é isso aí. Estou muito feliz, muito emocionada. Obrigada. Então, agora é a hora da melhor parte, né, chefe? A gente experimentar essa delícia aqui, ó, que o chefe Dom preparou. Olha que lindo! Olha como ficou bonito. Olha como ficou elegante. Você vê que coisa simples, né? Monta uma mesa simples também, ó, um suquinho de uva natural pra gente. Mas você pode colocar um vinho, né? Sim, uma das coisas que eu mais gostei também eu gostei de tudo, mas uma das aulas que eu mais gostei foi a aula de harmonização de vinho. E aprendi muito com o chefe Dom o quanto que é importante a gente harmonizar ali com o prato. Então, se você também gosta de um vinho, você pode escolher um vinho da sua preferência e experimentar essa sensação que é harmonizar junto com o prato. A palavra já diz tudo, né, Jana? Harmonizar. Tudo que harmoniza fica bom. A gente pode aproveitar um prato elegante, uma refeição elegante, pode fazer um jantar elegante para sua namorada, para o seu namorado. E aproveitar esse momento. É muito interessante a gente poder estar curtindo isso aqui. É muito legal a gente estar aqui com uma pessoa que faz parte da nossa história, que a gente pode agregar valor na vida da pessoa, pode ajudar como profissional e como ser humano também. Né, Jana? Parabéns. Sim, obrigada. Obrigada mesmo por tudo, pelo carinho, pela disposição de vir de São Paulo para cá, cozinhar comigo. E é como você me disse no dia da minha formatura, né? Que agora a gente não é mais amigos,
mas a gente é colega de profissão, isso me Exatamente. marcou muito. Então foi algo que eu levo muito para mim. E hoje ter essa honra de ter você aqui no meu programa, na abertura, na estreia, desse momento especial da minha vida, está sendo muito significativo para mim. É uma honra toda então, minha. obrigada. Por isso que eu tomei a liberdade de o programa ser seu, mas eu te trouxe um presente. Oba! Né? Eu amo presente. Cultura, gastronomia e história, que você sabe que toda a minha aula tem que ter. Ai, que Os lindo. meus 3 livros, né? O Brasil Olha. no seu prato, América Latina no seu prato e Marmitas que Transformam, que é um guia, né? Para a pessoa que está iniciando, que não sabe muito bem para onde vai com a gastronomia, para poder ter um norte ali, para saber o que vai fazer para ganhar um dinheirinho. E todas as produções que vocês vão ver aqui no programa, e eu tenho certeza que no decorrer dessa carreira que vai ser brilhante da Janaína aqui, vocês vão ter muita oportunidade de fazer isso. Então façam negócios, é possível, tá? Ganhar dinheiro com gastronomia é possível sim, né, Jana? Sim, sim. É Então- uma das coisas que a gente aprendeu muito, né, do decorrer do curso. O chefe Dom, ele é muito de negócio, de business, né? Então, ele falava muito sobre essa questão da gente saber se posicionar, saber fazer, porque não adianta a gente preparar um prato lindo, maravilhoso, bem feito, se a gente não sabe vender, né? Se a gente Exatamente. quer ganhar dinheiro com isso, é possível, mas precisa ser feito conforme o roteiro. Então, você precisa fazer tudo muito bem feito, mas também você precisa saber divulgar, saber vender, saber... É um processo, né, Jana? trazer, É um processo. exato. Então, uma das aulas que eu gostava também era sobre isso, empreendedorismo nessa área, que é uma área que eu gosto também muito É de falar. muito legal. Vamos Chefe, experimentar, muito- vamos. depois eu vou fazer a dedicatória. A dedicatória Isso. não vai ficar publicada, Muito não, pra obrigada, não dar problema, viu, tá bom? pelo presente, eu amei, eu amo o livro. Gente, se vocês quiserem adquirir, né, o livro Sim. do Chefe Dom, Vocês podem, posso passar? Pode Vocês passar. podem entrar no nosso site, né, www.domhernandes.com.br, é D-O-M e Hernandes com E e com S no final. Vocês vão encontrar lá os livros, vão encontrar lá todo tipo de trabalho, todo tipo de atividade que a gente executa nas nossas empresas, inclusive acesso à nossa escola de cursos EAD, que foi inaugurada recentemente. Tá? Ela chama Universo Conecta. Então, além de vocês terem essas oportunidades aqui no programa da Jana, vocês também podem ter acesso a várias informações, várias coisas sobre negócios, sobre empreendedorismo, tudo no site, tudo gratuito. E se você quiser fazer um curso diferenciado, é só também acessar a Universo Conecta, universoconecta.com.br. E eu sou o Dom Hernandes, não esquece. e Tamo vale junto. muito a pena, porque o Dom, ele é um querido e ele também tem muito conhecimento para passar. Então, é sempre um prazer poder aprender com ele. Então, vale a pena. E eu também Agora a quero te parte boa. Antes, eu sei que a gente tem que Nós comer vamos comer. rápido, Ah! antes que esfrie, mas eu também quero te presentear com algo. Eu também vou ganhar um presente, eu adoro presente. Eu também quero presentear o chefe Dom com algo especial, Uau! característico, né, da cozinha. Olha que lindeza! Nada melhor do que ter algo de cozinha ali para Ó, quem gosta que de cozinhar. Né? Incrível! Adorei, Jana. Obrigado, Ai, querida. de nada. Quero ver o que você vai preparar nesse pilão. Já estou pensando nisso. Adorei. Vou deixar ele bem aqui, ó, na Isso. nossa mesa aqui, ó, para não atrapalhar o nosso visual, para fazer o nosso conjunto aqui da nossa imagem. E agora a gente vai fazer o quê? A melhor parte. A Vamos melhor provar. parte. Vamos provar? Vamos. Vamos lá? Então vamos lá, Vamos comer. brindar? Vamos. E degustar, que é o que importa. Oba! E o risoto, ele precisa ser preparado e servido na hora, né, chefe? Isso, alla onda e alla minute, como dizem os italianos. Que delícia. Muito bom. Muito bom, chefe. Obrigado por esse presente. Eu sou suspeito, eu não posso elogiar minha própria comida, mas eu garanto que o pessoal aqui do estúdio depois vai confirmar isso pra vocês, hein? Tá gostoso. Eu sou suspeita e eu E amo. cadê o sal, Janaína? Ah, é verdade, gente. E o sal? Não precisa Não de sal. foi necessário colocar sal. Tá uma né? delícia, não precisou de sal. Então, Porque a gente tem o sabor do bacon, tem o sabor dos temperos todos que a gente adicionou e tem também o sabor do parmesão. Totalmente desnecessário colocar sal. E está saborosíssimo, eu posso Sim. garantir. tá mesmo. E a abobrinha traz aquele frescor que a gente comentou, né? E a pimenta que ele colocou aqui por cima também traz um ardidinho maravilhoso. Então, provem, experimentem. E acho que ficou bom mesmo. Gente, aproveitem. Façam. Marca Janaína.
né? Se você fizer o Calma, que ele vai jantar para o seu date lá, ó, marca, né? Marca o programa, marca o tio Dom, marca a tia Janaína, tá? Aproveita, compartilha. A propaganda é a alma do negócio. Tem 2 publicitários aqui também, antes de qualquer coisa. Pessoal, ó, dica, hein? Tá fechado aqui, ó. Tia Janaína não tá ouvindo. Marca a tia Janaína, marca o tio Dom, marca o programa, marca a TV Sol. Dá valor pra gente, dá valor pra vocês. Marca o teu date e fala que você vai fazer esse prato pra ele. Não perde a oportunidade. Uma comida elegante, uma refeição elegante, um prato carinhoso, capricha, a pessoa vai ver que você se preocupou com ela. Então, vem, TV Sol, Janaína em Cena e tio Dom. Tamo junto. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do meu programa. Espero que vocês tenham gostado de receber o meu convidado especial de hoje, Chefe Dom, que é uma pessoa muito especial na minha vida, na minha trajetória, na minha carreira, né? Como eu falei, eu me formei durante a pandemia na área da gastronomia, foi uma paixão que conquistou meu coração ali. Eu vinha de uma área de publicidade, de cinema, mas a gastronomia teve um espaço especial e o Chefe Dom, ele é um desses responsáveis por ter florido isso dentro de mim. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com ele. É uma honra dele poder ter vindo de tão longe aqui para estar juntamente comigo, cozinhando aqui junto comigo. Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse programa. Aproveite, façam a receita, marque a gente, né, como o Chefe Dom sugeriu. E eu aguardo vocês no próximo episódio, tá? A gente já deu um spoiler, mas vai ser bem legal. Eu quero trazer bastante coisa interessante aqui pra vocês, então fica aí. Eu espero vocês, então, no próximo episódio. Chefe Dom, se despede aí dos meus telespectadores. Foi um prazer estar com vocês. Vai ser um prazer de vocês estarem com ela. E para mim é uma honra poder estar aqui presente nesse momento tão único. É para isso que eu trabalho. Eu acredito no ensino, eu acredito em compartilhar conhecimento. Se eu não acreditasse nisso, eu já teria desistido, porque a vida de professor aqui no nosso país não é fácil. Mas eu fiz um esforço e estou muito feliz de estar aqui e muito honrado de receber o convite para esse primeiro programa. Vou torcer para que continue dando tudo certo, que seja um sucesso. E para vir mais vezes, porque eu não sou bobo, ok? Já fica o convite. Obrigada, chefe querido. Muito obrigada mesmo. Imagina, Cris. Até a próxima, então. Até a próxima, beijo. pessoal. Tchau, tchau. Para finalizar o programa de hoje, quero compartilhar com vocês algumas curiosidades sobre o cinema. O filme Comer, Rezar e Amar, que tem tudo a ver com o prato que preparamos hoje, o risoto. Esse filme foi lançado em 2010, dirigido por Ryan Murphy e produzido por Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Brad Pitt, através da produtora Plan B Entertainment. O elenco conta com grandes nomes, como Julia Roberts no papel principal, Javier Bardem como Philip e Richard Jenkins como Richard e Viola. Julia Roberts, inclusive, foi muito elogiada por sua atuação, trazendo autenticidade e emoção à jornada de Elizabeth Gilbert. Curiosidade dos bastidores. Durante as gravações na Itália, a equipe se preocupou em capturar a essência da cultura local. Muitas cenas foram filmadas em locações reais, como restaurantes tradicionais e ruas históricas de Roma e Nápoles. Os pratos italianos que apareceram no filme foram preparados por chefes locais para garantir a autenticidade. E Julia Roberts realmente experimentou as comidas durante as filmagens, tornando as cenas ainda mais genuínas. Uma curiosidade interessante é que para a cena em que Elizabeth saboreia uma pizza em Nápoles, a produção escolheu a famosa pizzaria de Michele, que é um dos lugares mais tradicionais da cidade. Essa cena se tornou icônica e até hoje atrai turistas que querem viver essa experiência do filme. Linguagem técnica do filme. Do ponto de vista técnico, o filme utiliza a linguagem fotográfica que reflete os sentimentos da protagonista, como em cada país. Na Itália, por exemplo, a fotografia é marcada por tons quentes e vibrantes, com luz natural, que destaca os detalhes dos pratos e das paisagens. Isso cria uma atmosfera acolhedora, sensual e que combina perfeitamente com o tema do comer. A direção de arte também merece destaque. Os cenários italianos foram cuidadosamente escolhidos para transmitir autenticidade e charme. As cenas de comida, como o risoto, foram filmados com close-up, detalhes e que valorizam a textura e as cores dos ingredientes.
quase como se o espectador pudesse sentir o aroma e o sabor. Assim como no filme, o risoto que preparamos hoje representa mais do que um prato. Ele é um convite para desacelerar e apreciar o momento e se conectar com os sabores. A técnica de mexer o arroz e adicionar o caldo aos poucos reflete a paciência, o cuidado, valores que também aparecem na jornada da protagonista em comer, rezar e amar. Espero que essas curiosidades tenham inspirado você a ver a gastronomia e o cinema como formas de arte e que se complementam. Assim como o risoto encanta pelo seu sabor e pela técnica, o cinema nos transporta para histórias que emocionam e transformam. Obrigado por estarem comigo no programa de hoje e até a próxima, onde continuaremos explorando essas conexões entre arte e sabor. Então, até o próximo episódio de Janaína em Cena. Tem uma história pra ele estar aqui, né, Jana? Tem um Tem, negócio de um tem. filme aí, Tem, né, que entrou na tem. operação. Tem. Conta a história do filme. Eu não decorei a fala do filme ainda, mas tá bom. Eu vou fazer esse corte. Ah, ela não tá me ajudando. Eu não decorei do filme. Eu dei uma deixa incrível pra ela. Vídeo cacetado esse aí, hein? Esse aqui também não vai usar, então não tira. Pode tirar. Você igual Os a temperos. de pau da Ana Maria Braga. Os temperos. Não fala, mano, por favor. Tanta coisa custando uma. Tá gravando tudo. Você tá vendo que eu tô me esforçando, né? Eu me preparei, né? Mas o apresentador tá me sacaneando. Fofocas de bastidores, hein? As línguas de trapo. Tava com fome, agora eu fiquei com. Vamos comer, vamos. Tá gostoso, hein? Muito bom. É muito bom você comer o que você gosta. É o primeiro risoto de abobrinha feito na televisão pelos dois, né? Aí, ó. Aí, que privilégio. Vou te falar mais. É a primeira vez que eu vou no programa de televisão. Sério? E não é porque eu não quis, não.